O único pássaro que se atreve a atacar a águia é o corvo. Ele senta sobre suas costas e bica seu pescoço. No entanto, a águia não responde e nem luta, não perde tempo e nem gasta sua energia com ele. Simplesmente abre suas asas e começa a subir o mais alto possível. E quanto mais alto é seu voo, mais difícil é para o corvo respirar e logo ele cai por falta de oxigênio. Diante disso, quero um conselho: deixe de perder tempo com os corvos em sua vida. Continue seu voo nas alturas e eles por si só despencarão. A águia sabe mais sobre coragem do que sobre voo. Ela nunca fez um curso sobre voo e nem leu um manual de instruções. A coragem, ela foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como uma das maiores virtudes para o sucesso. Quando você quer evoluir na sua vida, você precisa compreender alguns dos principais padrões que te levam ao sucesso, ao fracasso. E eu vou te mostrar estruturadamente os principais padrões que influenciam socialmente na sua vida e porque poucas pessoas chegam aonde elas querem chegar. Eu sou Felipe Borba, neurotrainer, palestrante, autor do livro A Bíblia da Inteligência. São mais de 1.700 vezes em diferentes palcos, ajudando milhares de pessoas e empresas, especialista em neurociências aplicada à vida, carreira e negócios. E se você quer receber mais conteúdos como esse, eu sugiro que você inscreva-se no canal agora mesmo, clica no botão abaixo, inscreva-se e ative todas as notificações para que você receba quando nós publicarmos novos conteúdos científicos acerca do desenvolvimento pessoal e profissional. Bora então agora compreender quais são os principais elementos que socialmente podem bloquear a sua vida da prosperidade. O ser humano ele tem uma complexidade natural e é um tanto bizarra essa complexidade, porque nós como seres humanos, na maior parte do tempo, durante um diálogo, quando não nos desenvolvemos para compreendermos isso e mudar essa lógica, nós estamos durante um diálogo muito mais preocupados com o que os outros ou o outro está pensando de nós do que sobre o que temos que dizer. Então, o ser humano tem uma necessidade básica, emocional e inconsciente chamada pertencimento, aceitação social. Então ele busca corresponder às expectativas do seu ciclo social. Esse é um padrão natural. E aí que está um dos grandes desafios e o porquê nós temos que ter consciência sobre as pessoas e o ambiente em que estamos inseridos. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E muitas vezes desistem pela opinião dos outros ou por medo do que os outros vão pensar. As pessoas que você conviveu, os cursos que você frequentou, os livros que você leu e os pensamentos que você enfatizou te colocaram exatamente aonde você está agora. Quando você quer ir a um novo nível, talvez alguns paradigmas você precisará deixar de lado. Paradigma vem do grego paradeigma, que significa padrão, alguns padrões. Todo ser humano possui uma série de paradigmas, de crenças centrais, que determinam como ele pensa, como ele sente, como ele age, e muito desses nossos padrões de pensar, sentir e agir vem lá da nossa infância, vem da construção da nossa personalidade, vem do ambiente em que estivemos inseridos, vem das experiências em que vivemos. Essas experiências elas construíram memórias emocionais, memórias experienciais e ao longo da vida o hipocampo, que está relacionado à memória de longo prazo, o hipocampo registrou experiências negativas para ser usado como referência no futuro para nos preservar de experienciar aquilo novamente. E por vezes, por uma necessidade de aprovação, de conexão social, nós deixamos de fazer o que temos que fazer para então alcançar
o que queremos alcançar. Então, todas as vezes em que você buscar mudar, existe uma chance muito grande de você encontrar algum tipo de resistência do meio inserido, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus pais, muitas vezes alguns cônjuges, e isso faz com que as pessoas desistam no meio do caminho. Então, sempre que você estiver passando por um processo de mudança, você enfrentará socialmente 4 fases. E essas fases, por vezes, deixam as pessoas deprimidas. Essas 4 fases são o deboche, o afastamento, o falar mal e então a admiração e respeito. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que constroem as coisas grandiosas em suas vidas, é importante você saber que até o maior dos prédios começou do chão. Grandes ideias, elas só tornam-se grandes ideias diante de grandes pessoas. Então, dentro dessas 4 fases, que se você for fazer uma mudança significativa para construir coisas grandiosas na sua vida, você terá que enfrentar essas 4 fases socialmente, e muitas pessoas desistem no meio do caminho por não conseguir ter força psicológica para enfrentar isso. Então, a primeira fase, essa fase do deboche, é muito comum as pessoas começarem com padrões dizendo: agora o Felipe está mudando, agora o Felipe está se desenvolvendo, não me faltava mais nada. E aí, essas pessoas, elas começam a debochar de você quando você começa a crescer, a mudar, a construir resultados, porque para elas muitas vezes é insuportável elas perceberem que vocês saíram do mesmo lugar e elas ainda continuam lá. O segundo estágio, o do afastamento, quando as pessoas elas começam a debochar e elas percebem que você mesmo assim tem persistência no seu objetivo, elas começam muitas vezes a se afastar de você. E esse afastamento faz com que algumas vezes as pessoas voltem para o velho padrão e desistam dos seus sonhos para ser aceitos socialmente. Então você vai ter que suportar o afastamento de muitas pessoas. As pessoas elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. O terceiro elemento, então, as pessoas vão falar mal de você. A questão é que quando entendemos que toda crítica ela é carregada de experiência pessoal, todo julgamento é uma confissão. Nem todos que estão contigo estão do seu lado. Cuida da tua integridade, que Deus cuida da tua reputação. Você não precisa da aprovação do homem quando você já tem a aprovação do Criador. Então, a terceira fase é o falar mal, e então a quarta fase, se você suportar as outras 3, você será inspiração para eles a alcançar os seus sonhos, metas e objetivos. Porque aí a quarta fase é admiração e respeito. E o que o ser humano busca inconscientemente, inúmeras vezes, é pela admiração, é pelo respeito do seu ciclo social. Só que todas as pessoas que conquistam admiração e respeito são pessoas que suportaram as fases anteriores. Suportaram talvez as pessoas debochando, não acreditando nos seus sonhos, as pessoas se afastando, as pessoas falando mal, para então viver os seus objetivos. Eu tive uma fase muito forte na minha vida, e antes de compartilhar com você isso, eu quero convidá-lo a deixar o seu like. Deixe seu like, me empurra que eu te puxo. Eu não estou aqui para somar, eu estou aqui para multiplicar. A jornada está apenas começando, e se você curtir esse vídeo, você estará dizendo para o YouTube que esse conteúdo ele é relevante para as pessoas que precisam desenvolver mentalidade para crescer em suas vidas e vencerem seus desafios sociais e emocionais. E aqui eu compartilho somente conteúdo do bem, conteúdo que edifica famílias, conteúdo que engrandece empresas, que te levam a um novo nível na sua carreira. Então deixe seu like, que ele é muito importante para nós. Qual foi uma passagem muito forte na minha vida? Eu estava um dia, durante o início da minha carreira, e principalmente quando eu comecei a escrever esse livro aqui, A Bíblia da Inteligência. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava em um jantar
uma integração com muitos amigos. E ao final dessa janta, quando nós fomos até o caixa para pagar, nós fomos conversando, e aí então a gente parou na frente do caixa, e atrás tinha um espelho gigante na parede toda. E eu estava conversando com uma pessoa ao meu lado, e logo atrás tinham duas ou três outras pessoas daquele grupo social de inúmeras pessoas que nós estávamos. E então naquele momento, eu conversando com a pessoa ao meu lado, eu disse: olha, eu estou escrevendo um livro, o livro se chama A Bíblia da Inteligência, e eu estou escrevendo esse livro, mas não é um livro qualquer, é um livro que todas as próximas gerações da minha família conhecerão esse conteúdo. Não é um livro qualquer, é um livro para tornar-se um best-seller, é um livro com uma profundidade de conhecimento muito grande. E aí aquelas duas ou três pessoas que estavam logo atrás, quando eu falei que estava escrevendo esse livro, com o intuito de fazer com que esse livro leve muito conhecimento para as pessoas, eu lembro da cena até hoje. Eles não verbalizaram nada, mas eles olharam um para os outros ali, exatamente assim. Quando eu falei que estava escrevendo esse livro, eles olharam um para o outro assim. Só que eles não perceberam que tinha um espelho enorme ali. E pelo espelho eu vi aquela reação, que não foi uma reação verbal, foi uma reação fisiológica, quando eu disse isso, um olhando para o outro e debochando de mim. Então eu passei por essa fase do deboche. Só que eu continuei seguindo o meu caminho, e no meio dessa trajetória, algumas pessoas ficaram pelo caminho. Muitos desses acabaram se afastando porque tornou-se insuportável a forma como eu estava crescendo. Da minha parte estava tudo bem, porque sempre que você subir um degrau no sucesso, suba dois na humildade. É assim que você vai manter-se lá. E aos poucos eles foram se afastando de mim. E está tudo bem, não estava no meu controle. Eles foram se afastando. Com o passar do tempo, eles falavam mal do que eu fazia, eles diziam que isso era apenas uns cursinhos. E o tempo foi passando e eu me tornei um dos trainers em maior atuação no Brasil, com mais de 365 vezes em diferentes palcos por ano, algumas vezes 2 vezes por dia, em eventos, palestras e treinamentos. Em 26 de março de 2022 eu fiz o lançamento desse livro, e da gravação desse vídeo ele já está indo para a 3ª tiragem. O livro chegou a estar entre um dos mais vendidos na Amazon. Ele, em todos os eventos, acontece vendas ininterruptamente, e logo ele já estará vindo com o selo de best-seller. E para minha surpresa, e eu fico muito feliz com isso, em um evento recentemente, uma das pessoas que estava lá debochando do livro, ao final da palestra, ela comprou com a minha equipe e chegou lá e disse: assina o livro para mim. Isso eu tenho muita alegria em dizer, porque não é nem de maneira alguma olhando para isso dizendo: chupa agora, é isso aí. Não, nada disso. O que eu fiz foi, com a maior humildade, assinar e dizer muito obrigado por você contribuir com o meu trabalho adquirindo esse livro. Agora, o que eu conquistei foi admiração e respeito, porque eu venci a fase do deboche, do afastamento e do falar mal. E muitas pessoas, por questões sociais, elas não alcançam seus sonhos porque elas não suportam o processo. E se você não suporta o processo, você não vive o propósito. As pessoas, muitas vezes, que você pensa que elas são do mal, elas são apenas infelizes. As pessoas, elas rejeitam aquilo que elas não se veem capazes de conseguir. Em uma mesa de milionários, corre o risco de você se tornar um. Em uma mesa de medíocres, corre o risco de você se tornar um. Ou seja, alcança a riqueza aquele que alcança um padrão mental de riqueza, alcança a pobreza aquele que alcança um padrão mental de pobreza. O que eu faço frequentemente no meu trabalho aqui é desenvolver a mentalidade das pessoas para que elas então alcancem coisas que talvez até então eram impossíveis. Só que o impossível, ele é uma opinião, não um fato. O impossível foi criado por alguém que desistiu. O seu crescimento, ele é proporcional às pessoas que você se conecta. Se esse conteúdo ele é importante,
eu convido que agora você compartilhe ele com mais pessoas, compartilhe esse conteúdo, porque todas as pessoas que nos ajudam a crescer de forma mental, emocional, experiencial, espiritual, é alguém que vale a pena ter por perto. Compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo sobre mentalidade pode levá-lo a um novo nível. Gente, mudar muitas vezes na vida é um pré-requisito para vivermos vidas prósperas e abundantes. Decidir dói, não decidir mata. A questão não é se a sua vida está boa ou ruim, ela está exatamente do jeito que você permitiu estar. Tem uma passagem bíblica em Provérbios 9 que diz: corrija um tolo e terás um inimigo, corrija um sábio e terás alguém ainda mais sábio. Se você gostou desse conteúdo, assista mais vídeos que vai aparecer aqui na tela. E para nós finalizarmos, eu tenho uma pergunta para você. Nos últimos 5 anos, você viveu 5 anos ou viveu o mesmo ano 5 vezes mentalmente? Porque aqui eu te ajudo a evoluir décadas em meses. Nos vemos no próximo vídeo e a jornada está apenas começando.